Bom dia a todos e obrigado por aguardarem. Sejam muito bem-vindos à videoconferência de divulgação das informações financeiras referentes ao primeiro trimestre de 2024 da COSAN. Destaco aqueles que precisarem de tradução simultânea, que temos essa ferramenta disponível na plataforma. Para acessar, basta clicar no botão Interpretation através do ícone do globo na parte inferior da tela e escolher o seu idioma de preferência, português ou inglês. E para aqueles ouvindo a videoconferência em inglês, há a opção de mutar o áudio original em português, clicando em Mute Original Audio. Informamos que esta videoconferência está sendo gravada e será disponibilizada no site de RI da companhia, no endereço cosan.com.br. É possível fazer o download da apresentação também no ícone de chat, inclusive em inglês. Durante a apresentação da companhia, todos os participantes estarão com o microfone desabilitado. Em seguida, daremos início à sessão de perguntas e respostas. Ressaltamos que as informações contidas nesta apresentação e eventuais declarações que possam ser feitas durante a videoconferência, relativas às perspectivas de negócios, projeções e metas operacionais e financeiras da COSAN, constituem-se em crenças e premissas da administração da companhia, bem como informações atualmente disponíveis. Considerações futuras não são garantias de desempenho. Elas envolvem riscos, incertezas e premissas, pois se referem a eventos futuros e, portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Investidores devem compreender que condições econômicas gerais, condições de mercado e outros fatores operacionais podem afetar o desempenho futuro da COSAN e conduzir a resultados que diferem materialmente daqueles expressos em tais considerações futuras. Passarei a palavra ao senhor Rodrigo Araújo. Bom dia a todos, sejam bem-vindos ao call de resultados da COSAN do primeiro trimestre de 2024. Eu sou Rodrigo Araújo, CFO da COSAN, e vou passar aqui pelos principais highlights do trimestre e alguns focos nossos aqui como na gestão da companhia. Começando com as prioridades da administração, acho que é importante reforçar algumas mensagens que a gente vem passando, né, assim, de que a gente tem um foco bastante grande em disciplina na alocação de capital, obviamente, né, com atenção, nível de alavancagem, e busca, né, na busca de redução da nossa alavancagem, e especialmente na melhor forma de navegar esse ambiente desafiador de taxas de juros mais elevadas, não só por gestão da dívida, mas fazendo também reciclagem do portfólio. Um foco importante em execução, assim, para que a gente assegure aí que os negócios sejam 100% focados em entregar suas variáveis-chave, refletindo, né, um track record de desempenho, em entregar os planos comprometidos, olhando também, obviamente, para o pipeline de talentos no grupo e mantendo padrões elevados de segurança nas nossas operações. E, finalmente, a importância de garantir aí, de suportar a agenda de crescimento contratada no portfólio, né, assim, um, um foco importante na execução dos investimentos, né, investimentos em aí, CAPEX relevante em alguns dos nossos negócios, nesse ambiente mais desafiador de taxa de juros. Então, a gente focado aí na execução dos nossos projetos estruturantes, Lucas do Rio Verde, as plantas de A2G e o próprio TRSP. Entrando nos highlights aí do nosso primeiro TRI de 24, a gente viu EBITDA sob gestão de 7,1 bi de reais, a variação em relação ao primeiro TRI do ano passado, fortemente impactado por créditos tributários, que foram reconhecidos na raiz no primeiro TRI de 23. E quando a gente olha o nosso lucro líquido, nosso resultado líquido no período, a gente teve um resultado negativo de 192 milhões, melhor que o primeiro TRI do ano passado. A principal variação foi o impacto no ano passado de provisão aí da subvenção, que aconteceu no primeiro trimestre do ano passado. Isso foi offsetado aí pelo resultado de equivalência inferior da raiz no período e também o impacto de marcação mercado aí do TRS pela variação das ações da COSAN. Em termos de segurança, a gente vê nossos indicadores de fatalidade ligeiramente superiores a 2023, mas ainda dentro dos limites aceitáveis. Obviamente, a gente trabalha com foco de zero fatalidades, zero acidentes. Seguimos aí buscando essa agenda. A gente, felizmente, aí no primeiro TRI de 24, sem nenhuma fatalidade registrada. Em termos de dividendos recebidos, bastante alinhado com o primeiro TRI do ano passado, pouco mais aí de 900 milhões de reais. A dívida líquida fechando o trimestre em 22,7 bi de reais,
E o nosso índice de cobertura de juros, que, como vocês acompanharam no trimestre passado, a gente tem olhado cada vez mais perto, é o LTM de 1,1. Né? Então, a gente buscando aí trazer essa cobertura de juros para níveis superiores que nos garantam navegar com uma alavancagem sustentável na companhia. Olhando para o primeiro TRI de 24 das operações como um todo, na Rumo nós tivemos aumento de volume transportado, com uma tarifa média aí bastante superior, bastante construtiva em relação ao ano anterior, e a gente segue avançando na primeira fase de extensão aí do Mato Grosso, o nosso projeto de Lucas do Rio Verde é on track aí como planejado. Na Compass, a gente tem uma recuperação do consumo industrial de gás, compensado aí pelas maiores temperaturas que geraram uma redução no segmento residencial. Esse efeito combinado de mix gera uma redução de margem aí no total. E no trimestre nós tivemos também a contribuição positiva da ED, que começou a operar no final do ano passado, e o destaque também para a conclusão das obras do TRSP. Quando a gente olha para a Moove, um trimestre com vendas estáveis de lubrificantes, mas com um reflexo importante de crescimento de margem, refletindo, obviamente, a agenda estratégica e de melhoria contínua da Moove em busca de captura de resultados melhores ao longo do tempo. Na Radar, os arrendamentos das propriedades agrícolas bastante alinhados com o trimestre do ano anterior, como a gente já tinha trazido aqui no quarto trimestre, uma valorização importante das terras, né? O portfólio foi reavaliado no final do ano passado, a gente tendo aí um valor de mercado de 16,3 bi de reais, que se reflete aí em cerca de 5 bi na participação da Cosan. Na Raízen tivemos moagem recorde de cana, né, olhando aí para a safra 23-24, 84 milhões de toneladas, com uma recuperação importante de produtividade, fechando o gap, especialmente aí até o terceiro corte, e a gente já vendo aí os resultados dos investimentos relevantes feitos nos últimos anos para a recuperação de produtividade agrícola. Vimos também um ano com margens melhores em mobilidade, né, um ano que começou bastante desafiador, mas vimos uma recuperação importante, sustentabilidade de margens mais elevadas ao longo do ano, e também de preços aí bastante construtivos de açúcar, a despeito dos menores preços de etanol. Quando a gente compara aí o efeito trimestral, primeiro TRI com o primeiro TRI de 23, a gente tem aí impacto além da base de créditos tributários, que foi reconhecido em 23 e não se refletiu em 24, a gente tem preços aí de etanol 31% inferiores quando a gente compara os dois trimestres. Finalmente, com relação à Vale, o primeiro trimestre completo reconhecido via equivalência patrimonial, a gente concluiu até o mês de abril a totalidade do unwind do Cola, né? Então desfizemos aí a estrutura do Cola para que a companhia possa ter acesso integral aos dividendos da Vale e melhora aí o perfil de dívida, né? O perfil de duration da dívida da Cosan. Sendo que nesse período a gente também fez a venda de 0,78% de participação na Vale, basicamente focada em desalavancagem na holding, né, desalavancagem, redução da dívida bruta e da holding, né, então a gente desmontou, como eu falei, 100% da estrutura do Cola, e também fizemos o unwind da primeira tranche do call spread, aquela estrutura futura que a gente não tinha expectativa de exercer nenhuma aquisição de participação adicional. Então, a gente executou aí a primeira tranche de 0,25 que vencia em novembro de 2024, fechando então agora em maio uma foto de participação direta na Vale de 4,15%, sem mais aquela estrutura do Collar Financing, e também o call spread remanescendo em 1,43% de opcionalidade ali da estrutura futura. Então, olhando aí a figura da movimentação do nosso EBITDA sob gestão, já falei aqui dos principais aspectos, a gente vê aqui as maiores variações na Rumo e também a questão dos créditos tributários e de preço de etanol que impactaram o resultado da Raízen, como eu falei, fechando aí em 7,1 bi de reais no período. Quando a gente olha para o endividamento, o perfil do endividamento, ali até o primeiro trimestre, a gente tem a figurinha verde ali ainda da existência do Cola, da Vale, né? E a gente conclui isso todo o unwinding e com a venda parcial para no mês de abril, né? Então a gente vê aí a dívida bruta vindo para 23,8 bi de reais. Quando a gente olha para a dívida líquida e alavancagem, a gente vê uma dívida líquida relativamente estável com relação ao trimestre anterior, né? 22,7 contra 22,9, e uma alavancagem ali pro forma, né, gerencial, quando a gente inclui o valor de mercado das ações da Vale, da ordem de 1,7
vezes comparado com 1,8 no trimestre anterior. E destaco aqui, né, o custo de dívida no trimestre CDI mais 1,54. Então, essa é a foto geral. E quando a gente olha para o nosso cronograma de amortização mais atual, e aí já uma foto de abril, a gente vê uma evolução importante da duration de 5,8 para 6,5 anos, e vê também ali uma redução significativa nos compromissos ali de amortização entre 2024 e 2027, bastante focado em garantir que a gente consiga navegar aí o ciclo de CAPEX relevante nas empresas do portfólio. Finalmente, olhando para a nossa movimentação de fluxo de caixa, destaco aqui, então, as entradas aqui de dividendos recebidos, né, no trimestre, da ordem de 911 milhões de reais. A gente teve captações logo no início do ano, a emissão de um bond, um long seven, ali, 7 anos e meio, de 3 bi de reais, praticamente, né, e fizemos aí as amortizações, principalmente relacionadas ao collar e pagamento de juros, saindo aí, utilizando um pouco do caixa da companhia para a redução de alavancagem, fechando aí no final do trimestre com caixa da ordem de 2,6 bi de reais. Então, acho que esses eram os principais destaques do nosso primeiro TRI de 2024. E agradeço a todos pela presença e pela participação no nosso call de hoje. Seguimos, então, para a nossa sessão de perguntas e respostas. Obrigado. Agora começaremos a sessão de perguntas e respostas com o senhor Rodrigo Araújo e a senhora Ana Luísa Perina. Lembrando que para fazer perguntas, vocês devem clicar no ícone levantar a mão na parte inferior da tela para entrar na fila. Ao ser anunciado, uma solicitação para ativar seu microfone aparecerá na tela, e então você deve ativar o seu microfone para fazer perguntas. Solicitamos, por gentileza, para se limitarem a 2 perguntas por participante. E para os participantes no áudio em inglês, as perguntas devem ser feitas por escrito pelo ícone Q&A. Dando início, a primeira pergunta vem do Luiz Carvalho, Sell-Side, UBS. Luiz, enviaremos o comando para habilitar seu áudio. Pode prosseguir, por favor. Bom dia a todos, obrigado Rodrigo, obrigado Ana pela oportunidade. Tenho 2 perguntas aqui. Rodrigo, se eu pudesse talvez explorar um pouquinho mais essa questão da alavancagem, queria entender se tem algum target, algum objetivo de alavancagem barra de índice de cobertura de dívida, ou se eu puder perguntar de uma outra forma, a partir de que ponto vocês conseguem voltar a olhar para alocar capital em investimentos ou acelerar dividendos e buyback. E aí, nesse sentido, ainda nessa pergunta, se na posição da Vale faria sentido ainda considerar uma redução adicional, dada a influência que você já tem lá com um conselheiro, como é que vocês têm enxergado isso? E a segunda pergunta é em relação à parte regulatória, mais no nível da holding, né? Quer dizer, as companhias do Grupo Cosan têm algumas discussões, né, correntes em relação à renovação de concessão, a questão da autorização do TRSP, resolução do Subida da Serra, as discussões todas de cavidade lá da Vale, a renovação tarifária, né, da Comgás. Como é que vocês estão vendo essas discussões? Eu sei que isso fica muito a cargo das próprias companhias, mas do ponto de vista da holding, como é que vocês têm enxergado todas essas discussões? Obrigado. Obrigado, Luiz. Bom dia. Obrigado pelas perguntas. Bom, vou começar pela questão de alavancagem. A gente não tem um target definido, tá, Luiz? A gente não tem um alvo, mas, assim, é algo saudável entre 1,5 e 2 vezes cobertura de juros, né? Que é algo que nos permitiria aí, não só cobrir o serviço ao longo do tempo, mas também manter rodando os compromissos da própria holding, né? Assim, o custo de rodar da holding, e o patamar atual que a gente tem de pagamento de dividendos com algum nível de alavancagem orgânica de desalavancagem, perdão, orgânica ao longo do tempo. Não tem hoje um alvo né, de timing para a gente chegar nisso. Acho que a gente tem alavancas e tem trabalho a fazer para chegar nesse nível de cobertura, mas acho que é o que a gente enxerga como saudável, tá? E aí, como eu falei, inclusive no último call,
você vai ver a gente olhar e falar cada vez mais sobre cobertura de juros, muito numa perspectiva de que, no fim do dia, a gente tem uma característica de inflow de dividendos com outflow de serviço de juros, custo de holding e dividendos da própria Cosan para os acionistas, né? Então, acho que vocês vão ver a gente falar disso cada vez mais ao longo do tempo, tá? Com relação à posição da Vale e tamanho de posição, a gente fez uma série de movimentos no primeiro trimestre, né? Acho que vocês acompanharam e vou chamar aí de primeiro trimestre estendido aí, porque foi parte em abril, parte em maio. Mas o que a gente fez basicamente do início do ano para cá, né? Assim, acho que primeiro o movimento de retirada do Collar, né? Assim, acho que era uma estrutura que foi super importante no momento zero da aquisição, mas que consumia um pedaço importante dos dividendos que vinham da Vale, né, para ficar para manutenção fixa dos strikes. Então a gente ajusta para poder ter não só mais acesso a dividendos, mas uma duration também mais compatível com o fluxo de capex que a gente tem no portfólio. A gente, né, a estrutura tinha uma duration de 2 anos e meio, a gente trocou por uns 7 anos e meio, basicamente na última operação que a gente fez. Então a gente abre um espaço aí de perfil de amortização também. E fizemos alguns movimentos de ajuste de tamanho, né? Assim, acho que o primeiro deles, vocês acompanharam a venda do 0,78, que foi basicamente para a redução de dívida bruta na holding, né? Então, foi uma venda ponderando exatamente os aspectos que você trouxe, tá? Assim, capacidade de influência política, de participação na companhia, de apoiar que a agenda de construção que a gente acredita na Vale avance versus tamanho do stake que cabe na estrutura de capital da Cosan. E aí a gente entende que assim, algo ao redor de 4% é algo que assim, não faz tanta diferença em termos de capacidade de influência na companhia, mas faz bastante diferença em termos de dívida bruta na Cosan. E aí, assim, tome isso meio que como máximo hoje, tá? Assim, a gente está o tempo inteiro estudando o tamanho ideal, pode ser inferior a isso, mas assim, assuma esse 4,15 aí, né, ajustado por recompra de ações que a gente divulgou, que é a foto de maio, como máximo, tá? E, em paralelo a isso, o que a gente fez foi também aquela estrutura futura sintética que a gente tinha, considerando que nós não íamos exercer a primeira tranche que vencia agora em novembro de 24, a gente executou, né? Assim, na prática, pensa que ali a gente tem o teta da opção jogando contra, né? Então, ela perde valor naturalmente ali com a passagem do tempo. E dado que ela estava ainda no dinheiro, a gente optou por realizar, e o valor não é material, é algo da ordem de 15 milhões de reais, mas a gente executou a primeira tranche, mantivemos o restante muito numa ótica do restante não tem um custo de carrego relevante, mas por outro lado a gente fica com a opcionalidade de upside da ação, enfim, temos aí uns benefícios implícitos, né? Então, a manutenção hoje não é com o intuito de aumentar a posição, tá? Assim, esse 1,43 que ficou, a gente não tem intenção de aumentar o tamanho da posição, mas tem opcionalidade e, eventualmente, né, assim, ao avançar da agenda que a gente acredita na Vale, a gente pode capturar valor adicional do que ficou do call spread, sem um custo de carrego implícito. Tá? Com relação à parte regulatória, e acho que, né, assim, a gente tem acompanhado isso bastante de perto, tá, Luiz? Eu acho que, assim, é bastante importante que a gente monitore isso e seja muito próximo dos negócios, né? Essa é uma das características que a gente tem aqui no grupo de saber navegar bem esse cenário. E aí eu acho que um movimento importante que a gente fez recentemente com a chegada do Nelson aqui na nossa estrutura foi robustecer também a estrutura de relações institucionais na própria Cosan, tá? Para fazer esse papel de conexão entre os negócios e de fomentar essa agenda conjunta regulatória, porque a gente tem vários touching points ali em que a gente tem discussões regulatórias comuns entre empresas do grupo e acho que um dos nossos papéis de criação de valor aqui na Cosan é exatamente fomentar esse tipo de troca, né? Em diversas funções, mas acho que nessa função regulatória eu acho que mais ainda, né? E obviamente também a gente né, assim, com a posição de conselho que a gente tem na Vale e tenta também contribuir nessa agenda na própria Vale, tá? Então, assim, acho que em geral de agenda regulatória, acho que é isso, tá, Luiz? E assim, a gente, obviamente, né, assim, tá muito próximo de todos os temas que você tocou, mas também se estruturando aqui para a gente conseguir, como acionista, criar valor nessa agenda e contribuir para que essas trocas sejam mais fluidas e que a gente tenha ganhos aí no portfólio em geral, tá? Obrigado pelas perguntas. Obrigado, tá claro. Valeu.
Continuando, a próxima pergunta vem da Isabela Simonato, Southside Bank of America. Isabela, habilitaremos o seu áudio para que você possa prosseguir. Pode prosseguir, por favor, Isabela. Obrigada, bom dia, Rodrigo, bom dia, Ana, a todos. Dando sequência, acho que nessa discussão de alavancagem, Rodrigo, acho que foram movimentos aí super importantes que vocês vêm fazendo desde o começo do ano. Minha pergunta é um pouco no que, se tem mais algum movimento um pouco mais estratégico, do ponto de vista de redução de dívida bruta, né, no nível da Cosan. E quando a gente olha daí para o curso normal, né, de desalavancagem, basicamente em linha com o que você falou, dependendo de dividendos e performance aí das subsidiárias, quando a gente olha cada uma delas, né, a gente já falou disso há um tempo atrás, né, todas têm um capex, algumas mais, outras menos, mas de modo geral, um capex relevante para fazer. O que que tem de espaço, ou o que que você vê como sua fonte ali relevante de dividendos daqui para frente para acelerar esse processo de desalavancagem? Assim, tem alguma é, oportunidade até similar ao que vocês estão fazendo no nível da holding, no nível de alguma subsidiária, que permita que ela possa ser uma pagadora de dividendo mais importante, que esse processo ele se desenvolva de alguma maneira mais rápido? Isabela, obrigado pelas perguntas. Vamos lá, vou começar pela primeira de alavancagem, movimentos importantes, né? Eu acho que eu falei um pouco sobre perfil também, né? Que assim, ainda que não mexa em nível, né? Acho que como eu falei, acho que é importante reforçar, né? Assim, acho que tão importante quanto o nível é também ter um perfil ajustado para esse ciclo de capex que você comentou, e acho que esse foi parte do movimento e a gente espera fazer mais, tá? Então, assim. A gente ainda tem operações para fazer para ajuste de perfil, seja mercado local, seja mercado internacional. Então, espere a gente um pouco mais ativo aí em termos de DCM para perfil, tá? Porque eu acho que isso é importante. Em termos de nível, né, assim, de operações de M&A, etc., vocês sabem que a gente tem assim, alguns ativos que a gente não tem nenhum update super relevante aqui, mas alguns ativos que vocês sabem que a gente entende que são potenciais alvos de M&A, né? Como o próprio Porto. A gente tem discussões eventualmente com relação à listagem. A gente falou um pouco no trimestre passado em termos de ponto de maturidade de listagem de Compass e de Move. Compass, não, a gente não espera que seja um evento para 24, mas Move a gente está aí engajado em né, assim, algum evento de listagem potencialmente acontecendo no ano de 24. Esses são os principais e como o Luiz trouxe na outra pergunta, a gente obviamente também está olhando continuamente a posição ideal em Vale, né? Assim, que eu acho que é um ativo que tem naturalmente liquidez, então é óbvio que é um ativo que a gente também olha com cuidado aí vamos dizer assim, o tamanho do stake ideal ao longo do tempo e é algo que a gente vai monitorar. Assim, em termos de performance, capex, espaço para dividendos, eu acho que assim, a gente tem, acho que número um, a gente precisa garantir a execução dos projetos estruturantes, né? Então, a gente tem, e eu falei aí na apresentação sobre alguns deles, né? Falei de Lucas do Rio Verde, falei de TRSP, falei das plantas de etanol de segunda geração. Então, assim, acho que essa é, obviamente, para a gente como acionista, garantir a execução dos projetos estruturantes é uma prioridade, né? Assim, agora, o que a gente tem fomentado e tem trazido de discussão, a gente tem empresas que estão mais próximas do final do ciclo de capex e outras que estão bem no meio, né? Então, assim, a gente tem um exemplo aí, por exemplo, a Compass, né? Que esse ano já está pagando mais dividendo, então a gente já vê aí um pouco de resultado aí desse ciclo de capex que foi bastante intensivo nos últimos anos. Não é que não tenha mais capex para frente, mas teve anos aí bastante intensos nos últimos anos. A gente está vendo aí, acho que vocês viram pelos números, a gente vai ver mais para frente também a Move já, né, assim, concluindo o processo de integração das aquisições que fez, robustecendo a capacidade de geração de caixa, enfim, vocês viram aí resultados bastante importantes no trimestre. Então, isso naturalmente se traduz em mais espaço para pagamento de dividendos. E o que a gente vê também é assim, outros negócios do portfólio, a gente tem fomentado a oportunidade de fazer reciclagem de portfólio exatamente para que a gente foque nos projetos estruturantes. E aí, reciclagem de portfólio, especialmente em Rumo e Raízen, que são empresas que têm um ciclo de capex mais relevante nesses próximos anos, né? Assim, passa desde trazer parceiro para ajudar a funding de projetos estruturantes, a gente, né, assim, o próprio anúncio aí
da capacidade adicional em Santos da Rumo, né? A gente comentou a busca por parceiro para participar desse projeto. A Raiz anunciou recentemente venda de GD e assim fazendo ali um exercício importante de olhar para o que é core, o que eventualmente tem de espaço de reciclagem de portfólio. Então, assim, acho que a gente tem a expectativa de ser cada vez mais ativo na disciplina de capital. E acho que uma mensagem importante aqui, Isabela, é que assim, óbvio, isso passa pela participação da Cosan como acionista, mas passa também pelas empresas individualmente, tá? Eu acho que é importante reforçar isso, tá? A gente está num ambiente de mercado bastante desafiador, né? Assim, a gente olha quando a gente começou o ano, expectativas de nível de taxa de juros para frente versus onde a gente está hoje. Eu acho que esse é um exercício de disciplina de capital que é saudável para todos os negócios do portfólio, tá? Então, eu acho que é importante reforçar essa mensagem porque navegar esse ambiente de taxa de juros elevado exige muita disciplina de capital. Tá? Então, eu acho que é importante essa mensagem que, assim, e isso perpassa os negócios como um todo, né? Assim, acho que vocês vão ouvir cada vez mais essa mensagem dos negócios como um todo também, tá? Que eu acho que é algo que é fruto bastante do ambiente também. Obrigado, Isabela. Não, obrigado a você, Rodrigo. Se eu puder fazer um follow-up aí específico na Raizen, não sei se, é, enfim, você consegue responder, mas quando a gente olha, interessante você falar, né, de parceiros até em projetos estruturantes, teoricamente core aí das subsidiárias, né? O E2G poderia se encaixar nisso, né, em algum dado pipeline de plantas que é bastante grande e assim, até tem um tempo longo, né, para você desenvolver todo aquele pipeline, faz sentido começar a pensar num parceiro estratégico para entrar nesse segmento também? Ou está cedo ainda para dizer? Eu acho que, em geral, assim, vou te dar uma resposta mais ampla, tá? Ela faz sentido em qualquer projeto, assim, se fizer sentido, se for um parceiro que cria valor, se for um parceiro alinhado com os acionistas, a gente vai estar sempre disposto a olhar. Assim, não temos restrição de olhar parceiro estratégico, tá? Então, acho que esse é lógico que tem ativos mais e menos desafiadores, né? Assim, você sabe muito bem que a dinâmica do E2G ela é muito integrada, por exemplo, com o E1G, né? Então, assim, tem suas peculiaridades. Mas de maneira ampla a gente vai estar sempre disposto a olhar, mesmo para projetos estruturantes, assim, tendo algum parceiro que crie valor, que a gente enxergue, aí obviamente não é só o aspecto financeiro, mas a gente enxergue nos parceiros capacidade de criação de valor, é algo que a gente vai estar sempre olhando, tá? Está super claro, muito obrigada. A próxima pergunta vem do Gabriel Barra, Sell-Side City. Gabriel, habilitaremos seu áudio para que você possa prosseguir. Por favor, Gabriel, pode prosseguir. Rodrigo, Ana, bom dia, obrigado por pegar minhas perguntas aqui. Eu acho que tenho dois follow-ups aqui, na verdade. Acho que o primeiro só rapidamente sobre a posição da Vale, né? Pelo que eu entendi aqui, vocês já fizeram um grande ajuste ali em relação à posição, mas entendendo aqui que essa talvez seja a posição ótima na visão de vocês, ou ainda a gente pode esperar mais ajustes aqui em relação à posição da Vale, o que seria potenciais triggers aqui para esse potencial ajuste, ou se vocês estão confortáveis com a atual posição. Segundo, follow-up aqui com relação à listagem dos papéis, né? Você falou talvez Move ao longo de 24, Compass um pouco mais para frente. E aí, só pegando aqui mais em Compass, a Move, acho que grande parte da tese, acho que funcionou super bem, etc. Acho que vem mostrando ótimos resultados, a Compass de certa forma também, mas tem algumas questões micros ali, como foi abordado até na primeira pergunta sobre TRSP, subida da serra, etc. E aí a minha pergunta seria muito mais aqui em relação ao que também seria o trigger aqui para acontecer compras, né? Se tem mais a ver com situações de mercado ou se tem alguma coisa da porta para dentro para resolver antes de fazer a listagem da companhia para tentar esperar talvez um momento menor. E se permitir aqui fazer acho que também foi muito claro em relação à alocação de capital, estrutura de capital da companhia, o foco em desalavancagem, etc. Mas a gente recebe, vira e mexe aqui perguntas sobre Sabesp, por exemplo, alocações de capital, e a gente sempre olhou a Cosan como um grande player ali na alocação de capital e em busca de oportunidades, né? Dado a estrutura de capital hoje da companhia, é, daria para pensar em alguma alocação de capital aqui. Hoje, realmente, o foco é desalavancagem, pensar realmente aqui em ajustar talvez essa estrutura de capital
no curto prazo, ou ainda caberia algum espaço aqui para possíveis aquisições ou possíveis investimentos aqui no curto prazo? São esses pontos. Obrigado. Obrigado, Gabriel. Obrigado pelas perguntas. Vamos lá, começando pela questão da Vale. Acho que assim, a gente não tem hoje um número mágico, tá? De posição ótima. Assim, a gente vai ponderar o tempo inteiro o que que é adequado para a estrutura de capital da Cosan, como está avançando a nossa agenda que a gente acredita de criação de valor, e assim, acho que vocês sabem bem o que que a gente vê ali como alavancas, vamos dizer assim, de criação de valor, né? Assim, a gente está num processo aí que, né, vocês estão acompanhando, a companhia fez anúncios aí públicos recentemente sobre o processo de sucessão de CEO, a gente tem discussões importantes, regulatórias, que o próprio Luiz tinha tocado no início. Então, assim, a gente sabe que tem uma série de coisas aí em andamento que são agendas importantes e que podem resultar em destravamento de valor de forma importante para a companhia, né, no curto e médio prazo. Então, a gente vai monitorar isso o tempo inteiro e ponderar isso com a capacidade. A gente, né, assim, quer ter espaço nessa discussão, quer ser um acionista influente de referência. Então, a gente vai ponderar isso o tempo todo, tá? Assim, acho que em termos de posição ótima, eu não vou te dizer que é o nível atual, vou cravar na pedra que esse é o nível. Acho que em termos de vamos dizer assim, de tamanho para cima, sim, tá? Assim, acho que a gente está ali, esse 4,14, 4,15 toma como máximo. Mas se a gente, em algum momento do tempo, entender que é importante para a estrutura de capital da Cosan ter uma posição menor que essa, mas que nos permita continuar avançando com a agenda, a gente pode avaliar também dado a liquidez, né? Então, assim, acho que é isso que a gente está hoje. E os triggers, acho que assim, em geral, acho que já comentei aqui a maior parte deles. Com relação à listagem da Compass, eu vou começar do final da tua pergunta, tá? Assim, não tem mercado, né? Mas assim, mas acho que esse, assim, acho que esse não é o principal ponto, é um dos pontos, né? Assim, acho que o mercado brasileiro, né, estamos todos acompanhando aí o quão desafiador está sendo esse ano. Mas independente disso, a gente falou aqui, e aí acho que não só da agenda regulatória, mas assim, a gente tem uma série de coisas importantes no plano da companhia, tem um pipeline de coisas para executar que a gente entende que, assim, elas sendo bem executadas e tanto, né, assim, aqui nós como acionistas e o management da compra estamos extremamente focados em executar essas coisas, elas abrem espaço para criação de valor, né? A gente tem o rollout da Edge, a companhia começou no final do ano passado, vocês sabem o quanto a gente tem perspectivas bastante positivas aí do terminal, criando opcionalidade, criando uma agenda comercial nova para a companhia, abrindo uma série de destrava de valor que a gente vê como bastante importante, a gente tem ciclo de revisão tarifária da Comgás acontecendo esse ano, a gente tem o próprio rollout da estratégia das distribuidoras e eventualmente, né, assim, ativos que vocês sabem aí que estão no pipeline, que a gente pode aumentar a nossa participação. A gente tem os investimentos dos ativos que a gente se comprometeu a vender, né, tá bem próximo aí de closing dos ativos que não são core para a gente, lá de Norte e Nordeste. Então, assim, acho que toda essa agenda ela é importante e a gente entende que tirar a incerteza da reta é sempre bom para qualquer processo de M&A. Então, eu acho que essas são as coisas que estão na reta, mas assim, volto no início, né? Assim, não temos um ambiente hoje no mercado de capitais brasileiro para fazer, né, assim, a operação. E aí, assim, acho que só para reforçar um ponto que eu falei, que a Isabela tinha perguntado também mais cedo, a gente quer ter espaço na estrutura de capital da Cosan, e aí quando eu falo de perfil também passa muito por isso, para que a gente faça esse tipo de movimento na melhor hora, né? Para criar o máximo de valor, né? Para a Cosan e seus acionistas, tá? Então a gente também não quer estar pressionado para fazer nenhum movimento num momento que não faça sentido para a companhia e que a gente deixe criação de valor na mesa por estar pressionado por estrutura de capital, tá? Então, entenda aí que a gente também está bastante consciente com relação a isso. E finalmente, sobre a alocação de capital, cara, assim, acho que vou reforçar aqui a mensagem até da própria apresentação. Assim, a gente tem bastante coisa para executar no portfólio. Assim, CapEx importante em várias empresas do portfólio, uma agenda importante de criação de valor que a gente tem trabalhado fortemente na Vale, com o investimento mais recente. E hoje, assim, sendo bem transparente, assim, não tem espaço na estrutura de capital da Cosan para aumentar endividamento. Assim, a gente está ali trabalhando para chegar no ótimo, como eu falei, a pergunta do Luiz no início, ter uma cobertura de juros maior do que a gente tem hoje. Vocês acompanharam os números recentes, tem evoluído, mas a gente precisa ter uma cobertura de juros maior do que tem hoje. Então, assim, acho que tem bastante coisa para fazer e não é o momento. A gente tem sido
ativo nesse processo, tem contribuído, até pela experiência que a gente tem, pela proximidade com o regulador, pela presença da companhia no estado de São Paulo. A gente, então, tem feito um papel aí que eu acho que é importante de contribuir para um bom desenho desse processo, mas não vejo hoje espaço na estrutura de capital da companhia para alocação adicional, tá? Obrigado aí pelas perguntas. Obrigado, Rodrigo. Super claro. A próxima pergunta vem do Regis Cardoso, sell-side XP. Regis, habilitaremos o seu áudio para que você possa prosseguir. Pode prosseguir, por favor, Regis. Bom dia, Rodrigo, Ana. Obrigado pelo espaço, por pegar minhas perguntas. Dois tópicos aqui que eu queria tratar. O primeiro deles é Vale, e aí, se puder, talvez, Rodrigo, destrinchar um pouco os benefícios. Você falou de increment de duration, mas aí talvez mais numa lógica de serviço de dívida e custo de carrego, né, dessa movimentação da Vale. Uma dúvida é se, vamos dizer, dessa posição em qual spread que você tem, se, em última análise, o settlement poderia ser financeiro só. Mas, enfim, vamos dizer, de forma geral, uma discussão sobre a movimentação dos instrumentos financeiros específicos e aí, mais importante, até um update da tese de investimento, né? Se o que vocês viam lá no início tem, vamos dizer, tem se materializado de fato. E aí, o segundo tópico que eu queria discutir é mais um tema de composição de portfólio de negócios. A gente está falando aqui de cobertura do serviço da dívida, e aí eu queria um pouco ouvir a tua avaliação do portfólio que a empresa tem hoje, de negócios, setores, moedas, sob a lógica de capacidade de pagamento, né, vamos dizer, convicção desse fluxo de dividendos das investidas para servir a dívida da holding. Obrigado. Obrigado, Regis. Obrigado pelas perguntas. Bom, acho que para dar um overview dos movimentos aí de estrutura da Vale, depois eu entro na parte mais estratégica da tese. Acho que em relação do começo do ano para cá, né, assim, o movimento de unwind no Cola, ele passa, como você falou, por uma questão de duration, mas acho que até mais do que isso, passa pela captura do que a gente espera de resultado da companhia, né? Passa pela captura dos dividendos da companhia, né? Se você olhar o ano passado, a gente teve uma parte importante dos dividendos que a gente receberia sendo revertida para manter os strikes ali do Cola fixos, né? E aí, assim, acho que, como eu falei no início, o Collar ele foi uma estrutura super importante para funding no momento da aquisição, mas ele é uma estrutura que você precisa estar sempre olhando a melhor hora para desmontar, né? Porque ele vai ficando caro ao longo do tempo para você poder, quando você reverte os dividendos, né? Então, assim, a gente lembra que lá em outubro de 22, a gente não tinha ainda nem o cenário em que a gente tinha eleito conselheiro, a gente tinha uma série de aspectos ali que precisavam acontecer e que tinha bastante incerteza que a gente foi tirando da reta ao longo do tempo, né? Então isso também, obviamente, ajudou aí o unwind no colo, né? Então a gente passa esse ano, né? Assim, eu acho que tem, além de ter acesso integral aos dividendos, tem um aspecto, obviamente, que é mais soft, vamos dizer assim, mas que eu acho que é importante também, que a gente reduz complexidade, né? Assim, eu acho que esse é um aspecto importante, né? Assim, também a gente ter ali, acho que é uma alavanca de valor para o acionista Cosan, por mais que seja um portfólio bastante abrangente, depois a gente vai falar sobre isso, mas assim, reduzir um pouco o nível de complexidade, por mais que seja um aspecto menos hard, vamos dizer assim, acho que também foi importante, tá? Então a gente hoje tem uma foto de participação direta, mais cost spread, que acho que é mais simples de acompanhar e mais objetivo, e do nosso lado destrava também o recebimento de dividendos. Com relação à estrutura futura, né, como eu te falei, o que a gente tem hoje é aquele 1,43, que a gente hoje, né, não tem expectativa de exercer, acho que não é hoje a visão, mas ela pode sim ser liquidada por um settlement financeiro, como você falou. Tanto é que a primeira tranche a gente já até fez, né? Assim, aquele ponto 25 ali, que foi a primeira parte que a gente já até fez, tá? Então é um settlement que você pode fazer financeiro, você não precisa necessariamente acessar os papéis, né? Você liquida a própria estrutura em si, e ela não tem custo de carrego, né? Então, na linha do que, aí eu já entro na segunda parte da tua pergunta do update da tese, eu acho que assim, a gente teve aí, né, assim, momentos aí desafiadores ao longo, principalmente no começo desse ano, final do ano passado, começo desse ano, que acho que olhando marginalmente, né, tentando olhar um pouco a visão para frente, eu acho que a gente está ali num momento melhor da companhia do que a gente estava 2, 3 meses atrás. Teve, né, bastante incerteza, bastante ruído ao redor da companhia.
A gente continua vendo fundamentos positivos para a companhia, capacidade de entrega de resultado, tá? A capacidade de geração de caixa nem fala, né? Então a companhia fez anúncios recentemente, por exemplo, próprio closing ali do deal de Vale Base Metals, enfim, a gente vê ali movimentos importantes acontecendo. Mas acho que tem, e aí acho que é importante esclarecer, eu falei um pouco no início, tem alguns aspectos, né? Tanto esse processo de sucessão que está acontecendo, o destravamento da agenda regulatória, são aí alavancas de valor que a gente enxerga e, obviamente, né, como acionista relevante ali na companhia, a gente quer ver acontecer, né? Então, acho que tem aí, assim, o nosso principal monitoramento, aí, vamos dizer, da tese, da estratégia é ver essa agenda avançar, né? E a gente espera que ao longo desse ano isso aconteça, mas é algo que a gente vai monitorar próximo e, enfim, e dada a liquidez do ativo, por mais que a gente seja construtivo com relação a essa agenda avançar, a gente também precisa ser pragmático, né? Então, acho que a gente vai ponderar essas duas coisas aí ao longo do tempo. Com relação à composição do portfólio atual, acho que assim, o portfólio ele é um portfólio que ele traz uma combinação bastante saudável de ativos, como a gente falou aqui mais cedo, por exemplo, como Compass, como distribuidoras de gás, que são ativos que são bastante resilientes, né? São ativos ali que ele tem uma natureza regulatória bastante resiliente, que geram um estéreo ali de fluxo de caixa com uma combinação, e aí, né, acho que a Vale trouxe um pouco disso também, de exposição um pouco maior à moeda forte, com ativos como, por exemplo, Moove, Raizen, que tem uma agenda, e a própria Rumo, que tem uma agenda de upside futura bastante importante, né? Seja pelo próprio pipeline de coisas que estão sendo executadas, seja por uma agenda de CapEx estratégico, enfim. Então, acho que, em geral, a gente está bastante satisfeito com a composição. O que eu tinha comentado mais cedo, o que eu acho que a gente tem feito tanto no nível da COSAN quanto no nível das investidas, é olhar oportunidades, eventualmente, de reduzir a exposição a ativos que não são core, de achar parceiros nesse ambiente mais desafiador de taxa de juros. Então, assim, esse exercício ele é saudável, independente da qualidade do portfólio de maneira geral. Assim, acho que a gente tem sim oportunidades de reciclagem de portfólio nos dois níveis, no nível da hold e no nível das investidas, né? Então, acho que por mais que a gente esteja satisfeito, vamos dizer assim, com a qualidade geral do portfólio, a gente vê oportunidades de reciclagem sim, tá? E a expectativa é que a gente seja mais ativo aí nesse processo. Obrigado pelas perguntas. Obrigado, Rodrigo. Se me permitir só um follow-up rápido, como que você enxerga nesse tema de composição de portfólio a COSAN 9 e a COSAN 10, né? As holdings lá intermediárias? Se isso já é, vamos dizer, uma forma de balancear um pouco o perfil da exposição às OPCOs embaixo, ou se vocês enxergam de fato como uma dívida? Não, não. Na verdade, assim, a estrutura é uma estrutura com perfil de equity, mas, assim, é uma estrutura que ali não é, assim, a gente não entregou direito de voto, né? É um direito mais de fato de acesso a dividendo e, enfim, é um direito mais econômico. Mas, assim, acho que não é vamos dizer assim, um desinvestimento direto nosso, tá? Então, a gente enxerga ali mais como contribuição à diluição de risco, né, numa perspectiva de equity, mas não numa perspectiva da gente reduzindo exposição de forma relevante, tá? Perfeito. Obrigado pela resposta super detalhada. Obrigado. Continuando, a próxima pergunta vem do Vicente Falanga, Sell-Side, Bradesco BBI. Vicente, habilitaremos o seu áudio para que você possa prosseguir. Pode prosseguir, por favor. Obrigado, Rodrigo. Eu tinha duas aqui também. Começando pela Radar, aproveitando que esse trimestre não teve um efeito de mark-to-market aí, quando a gente olha o lucro da companhia, foi na casa de 126 milhões, que quando você divide aí pelo book velho, dá um earnings yield aí de 13%, que eu acho que, primeiro assim, queria entender se essa métrica que você olha, né? Segundo, se sim, parece que é um retorno ainda bom, mesmo com o ambiente de juro alto. E qual seria o nível desse earnings cash yield, aí, vou chamar disso, que incentivaria aí a acelerar a venda de terras? Segundo, em relação à Moove, se você pudesse dar mais detalhes aí da estratégia por trás da expansão de margem, a gente viu que o resultado realmente foi muito forte. Em contrapartida, a gente teve um consumo de capital de giro também bem forte. Eu queria entender se as coisas estão ligadas,
Ou se não, se alguma coisa de sazonalidade, se a gente pode esperar uma reversão aí ao longo desse ano. Obrigado. Obrigado, Vicente, pelas perguntas. Vamos lá. Com relação a radar, acho que assim, acho que destacar alguns pontos aqui, né? Acho que a gente, obviamente, né, assim, acho que a gente enxerga um yield saudável, sim. Mas eu acho que a nossa forma de olhar, o yield, obviamente, é uma parte importante, né? Assim, a gente mira, até assim, a companhia hoje tem uma capacidade de geração de caixa, pagamento de dividendos, que olhando para frente, ela sustenta os installments que a gente ainda tem de pagamento da compra, né? Ali até 26. Então, a gente olha para isso também, tá? E fica confortável com um dividendo que suba, que permita que seja neutro, vamos dizer assim, né, em termos de próprio dividendo que sobe nos ajuda a amortizar o que ainda tem de pagamento da aquisição. Mas eu acho que assim, o yield é parte da equação. Então, assim, a forma como a gente olha para o negócio, e aí vou dar um passo atrás aqui, até o movimento que a gente anunciou no começo desse ano de JV com a Nuvin, né, assim, que a gente passou a fazer a gestão do portfólio totalmente, de forma integrada, até para nos dar learning ali, visibilidade de outras áreas, de outras estratégias, que esse é um business que ele é um business de rotation, né, que naturalmente vai ser um business de rotation e vocês vão ver isso acontecer ao longo do tempo. O que a gente espera como acionista? Que o negócio seja self-funded, né? Assim, a gente não tem expectativa de aumento de exposição em termos de equity adicional, que ele pague dividendos ali para que a gente consiga manter os compromissos da aquisição. Mas, por outro lado, no nível do próprio negócio da Radar, a gente vê aí com bons olhos a rotação de culturas, né? Então, assim, o yield ele é saudável, concordo. A gente capturou e surfou boa parte desse movimento de ciclo, especialmente commodities agrícolas aí no Brasil nos últimos 2 anos, né? A gente já vê um cenário que na margem está ficando inclusive mais construtivo para o ano que vem. Então, assim, agora a gente também quer ter a habilidade de rotacionar para fazer o que a gente fez nesse último ciclo de 30%, né? A gente está na frente da curva e nos posicionarmos em novas culturas, em novas estratégias antes que o ciclo passe, né? Então, acho que essa é um pouco da estratégia que está por trás, tá, Vicente? Com relação à Move, acho que assim, a estratégia é bastante clara, bastante sólida no sentido de targeting correto de clientes, assim, é um negócio que é 100% focado. Se você olhar, eu acho que, né, assim, se a gente pensar em termos de mais conceitual de estratégia, né, assim, essa é uma indústria que passou por uma evolução de ser um business embaixo de uma major oil company para ser um business embaixo de um negócio de retail, que tem suas especificidades e que, assim, o negócio de lubes dentro de um negócio tradicional de distribuição, a gente vê oportunidades de quando tem foco específico, criar uma agenda de valor, que é o que a gente viu acontecer na Move. A gente vem no processo de integração da aquisição, especialmente a aquisição da PetroChoice, que foi mais recente, ali em 22, né? E obviamente essa integração ela acelera esse processo de captura de margem. A gente vem visto resultados até melhores do que a gente imaginava quando fez a aquisição. Então a gente está conseguindo acelerar a implementação da agenda de valor. Então, assim, eu acho que ano passado foi o melhor ano da história da companhia e a gente está bastante construtivo de que esse ano deve entregar algo ali ainda melhor do que o ano passado, né? Agora, com relação ao capital de giro especificamente, esse business é um business bastante cíclico, né? Ele é um business que a gente sabe aí que a gente tem períodos, vamos dizer assim, né? O segundo, terceiro tri são períodos ali que são mais fortes do business, né? Então, essa oscilação de capital de giro ela é natural. A gente tem ali quarto e primeiro tri, momentos que você tem paradas programadas, você tem uma série de coisas que acontecem ali que trazem uma ciclicidade para o negócio, tá? Mas assim, o capital de giro, ao longo do ano, você vai ver movimento de retornar, vamos dizer, para o normal, assim, né? A companhia tem um nível de conversão de caixa orgânico bastante elevado, tá? Então, considere aí capital de giro como algo bastante cíclico, tá? Obrigado pelas perguntas. Obrigado, Rodrigo. A próxima pergunta vem do Bruno Montanari, sell-side Morgan Stanley. Bruno, habilitaremos seu áudio para que você possa prosseguir. Por favor, pode prosseguir. Bom dia, Rodrigo, Ana. Obrigado por pegar as minhas perguntas. Um follow-up, uma pergunta. Queria entender se do ponto de vista de liability management, dentro da estrutura, né, das ações preferenciais ligadas à operação da Vale, nas duas holdings intermediárias, se existe alguma possibilidade de repensar ou reestruturar essa operação de maneira que você
consiga ter mais fluxo de dividendo para a própria holding da Cosan. E a segunda pergunta, eu sei que o foco número 1 é muito claro, que é controle da alavancagem, o aumento do índice de cobertura de serviços de dívida, mas pensando nos businesses operacionais, do ponto de vista da holding, o que tem demandado maior tempo do management hoje? Muito obrigado. Obrigado, Bruno, pelas perguntas. Bom, vamos lá. Com relação à LM aí das prefs, a estrutura ela tem opcionalidade de alteração a partir do 4º ano, né? Assim, então mas assim, eu acho que em termos de acesso a dividendos, pela modelagem da estrutura, ela é uma estrutura que ela tende a ser bastante eficiente, né? Porque na verdade, assim, ela é uma estrutura que ela tem um casamento com o próprio flow de dividendos dos negócios, né? Então ela tem um certo casamento natural ali, tá? Então é algo que, obviamente, a gente vai olhar ao longo do tempo, né? Assim, a gente está sempre vendo as oportunidades, mas hoje a gente tem outras dívidas menos eficientes que são alvo aí de liability management, tá? Então, assim, nosso foco hoje não é fazer antecipação dessa estrutura, até pela característica de equity da estrutura, está atrelado ao pagamento ser muito direcionado pelo próprio resultado do negócio, né? Então, a gente olha com uma característica ali de equity como positiva, tá? Com relação aos business, assim, eu acho que, em geral, assim, eu acho que o grande foco da companhia é, obviamente, onde a gente tem mais capex num ambiente desse de taxa de juros, né? Assim, acho que natural que a gente esteja olhando muito perto, e aí por vários aspectos, né? Assim, pelo aspecto de que a gente sabe muito bem que capex no Brasil é difícil executar, tem vários desafios, então, assim, é óbvio que onde tem uma agenda de capex mais pesada, a gente tem que gastar mais tempo pelos desafios, né? Assim, agora, quando a gente olha para a alavancagem nas investidas, a gente vê ali todas elas se organizando e se estruturando para navegar esse ciclo. Então, assim, em geral, eu acho que é isso. Obviamente, assim, a gente, como eu falei no início, na pergunta do próprio Luiz, né? Assim, a agenda regulatória também é uma agenda que toma tempo, né? Assim, é uma agenda que precisa ser bem feita, precisa ser bem estruturada, bem organizada, e é, obviamente, uma agenda que a gente toma bastante tempo. E aí, assim, acho que finalmente a gente falou bastante aqui da questão da Vale, mas obviamente, né, assim, por ser um investimento, vamos dizer assim, diferente da característica dos investimentos, dos demais investimentos em que a gente atua numa posição mais ou de controlador ou de co-controlador, ter aqui a capacidade nossa vamos dizer assim, né, de replicar e de reforçar a nossa própria capacidade de análise, também toma um tempo nosso aqui como management. Então, acho que essas são as principais, tá, Bruno? Obrigado aí pelas perguntas. Continuando, a próxima pergunta vem do Tiago Duarte, Sell-Side, BTG Pactual. Tiago, habilitaremos o seu áudio para que você possa prosseguir. Por favor, pode prosseguir. Olá, bom dia. Obrigado, Rodrigo, Ana, prazer falar com vocês. Eu queria tentar juntar, Rodrigo, acho que você deu várias peças em várias respostas das perguntas que foram feitas, mas tentando juntar para chegar numa conclusão, né? É, Você entende que para chegar no índice de cobertura de 1,5 a 2, não como guidance, mas como um nível que vocês consideram mais confortável e adequado, pensando na oneração da holding e na capacidade de pagamento de dividendo da holding. Vocês entendem que, organicamente, considerando os movimentos que você citou aqui, IPO de Moove, esse constante ajuste ou avaliação do tamanho do stake da Vale e o fluxo de dividendos que vocês vislumbram, quer dizer, vocês entendem que sem nenhuma outra movimentação mais estrutural, vocês chegam nesse nível e quando? Então, essa é a primeira parte da minha pergunta. E a segunda parte, associada a ela, porque no passado, não tão distante, acho que um pouco antes da tua chegada aí ao grupo, né,
vocês levantaram muito e discutiram bastante com a gente a possibilidade de avaliação do portfólio num sentido mais amplo, algo que você também já comentou numa pergunta anterior, né? Aquilo que vocês antigamente chamavam de portfólio permanente, o portfólio que talvez não fosse o permanente, né? Só para entender o quanto que uma avaliação mais estruturante do portfólio, né? Você falou em algum momento aí de reciclagem, né? O quanto que ele está de fato em consideração, além desses movimentos mais triviais e que vocês já falam há muito tempo, como, por exemplo, a IPO de uma outra subsidiária e assim por diante. Obrigado. Obrigado, Thiago, pelas perguntas. Vamos lá, sobre a primeira, eu acho que assim, a gente comentou aqui de vários movimentos, como por exemplo a questão de venda do porto, de ajuste de sizing de posições, de potencial listagem de ativos, que todos eles passam por uma combinação de orgânico e inorgânico, né? Então, acho que assim, não tem um time hoje na minha cabeça de quando a gente chega, tá? Assim, acho que é um exercício que vai depender de um conjunto de variáveis, até porque a gente tem alguns business ou diversos dos business expostos, por exemplo, a ciclo de commodities, etc., que a gente vai levar em conta também, tá? Então, assim, eu não tenho um target hoje de time, mas é uma combinação de orgânico e inorgânico, né? Até o que eu falei aqui mais no início, né? Assim, questão de porto, por exemplo, enfim, eventualmente ajuste de tamanho de posição, isso tudo, acho que todas essas alavancas, vamos dizer assim, estão na conta. Com relação ao portfólio, assim, eu acho que é importante também trazer um pouco de cenário, né? Assim, acho que não é só momento da companhia, acho que é uma combinação de momento da companhia com cenário, né? Assim, eu acho que se você olhar ao longo dos últimos anos, a gente assumiu aí compromissos importantes no portfólio como um todo, que demandam foco não só do management dos negócios, mas também foco nosso como acionista, né? Então, assim, executar bem não só os negócios, mas né, o dia a dia dos negócios, mas os ciclos de investimento dos negócios é importante. E a gente teve uma mudança relevante aí, né? Assim, se a gente volta, não precisamos nem voltar tão longe, se a gente volta 3, 4 meses atrás, a gente estava falando de uma taxa terminal aí de ciclo de corte de juros no Brasil, hoje talvez 200 bips abaixo do que a gente vai ver de fato, né? Então, assim, isso é bastante relevante para quem tem CAPEX importante, né? Então, acho que assim, não, eu acho que é uma combinação de reflexão nossa aqui né, do que a gente consegue executar bem ao mesmo tempo, que é importante, mas também de um ambiente macro que ficou mais desafiador. Assim, se a gente olhar aí o ambiente macro ao longo desse ano, as discussões saíram, né, assim, de começo de ano a gente olhando para 5 cortes de taxa de juros no mercado americano, para hoje, né, assim, a gente está na dúvida se é uma, se são duas, se é nenhuma, né, então, assim, o mercado brasileiro idem, a gente viu aí um movimento na última reunião de Copom também de altezagem, então, assim, o ambiente ficou mais difícil, né, eu acho que e obviamente isso tem que estar na nossa equação. Assim, a gente tem que saber executar bem, mas a gente tem que saber executar bem num ambiente que está macro do lado de fora, né? Assim, não adianta a gente manter os mesmos planos quando o cenário muda, né? Então acho que a reflexão passa por isso, tá? Acho que principalmente, né? Assim, adequar momento, obviamente, né? Assim, aí uma autorreflexão nossa aqui do que a gente consegue fazer bem ao mesmo tempo, mas com um ambiente macro mais difícil. Então, acho que é isso, tá? Obrigado aí pelas perguntas. Obrigado você. A sessão de perguntas e respostas está encerrada. Gostaria de passar a palavra para o senhor Rodrigo Araújo para as considerações finais da companhia. Obrigado a todos por participarem aí do nosso call de resultados, obrigado a todos que fizeram perguntas e tanto, né, eu aqui, a Ana, todo o time financeiro aqui da Cosan, estamos à disposição para fazer qualquer follow-up, qualquer ponto que tenha ficado aí pendente com vocês. Obrigado e até o próximo trimestre. A videoconferência de informações financeiras referentes ao primeiro trimestre de 2024 da Cosan está encerrada. O Departamento de Relações com Investidores está à disposição para responder as demais dúvidas e questões. Muito obrigado aos participantes e tenham todos um excelente